Amor, se eu mostrar o meu projeto, não apareceu. Prontinho. Bom dia, nós somos os alunos do Colégio Santa Bárbara e o tema que a gente escolheu falar sobre é o Black Lives Matter. A gente escolheu falar sobre isso porque não é só um assunto que está bastante em alta, mas também é algo que a gente deve continuar falando sobre todos os dias, porque é muito importante. Durante o protesto mais recente do Black Lives Matter, a gente percebeu um engajamento maior dos jovens que a gente já não tinha visto há algum tempo, né? E esse engajamento é algo que a gente deve exigir da nossa geração cada vez mais, porque nós somos o futuro da nação. A gente cresceu lendo e assistindo obras que retratam jovens lutando pelos seus direitos e pela liberdade de expressão, e agora é a nossa vez de agir como líderes. Eu vou começar iniciando falando um pouquinho sobre a escravidão. Pode passar, professor. Desde os primórdios, a escravidão ela foi baseada em um forte preconceito étnico e racial. E, com o tempo, ela acabou sendo uma situação aceita, porque foram os grandes proprietários de terra que impôs isso. Em 1888, o Brasil sancionou a Lei Áurea, que é a lei que abolia a escravidão. Mas a verdade é que essa prática nunca teve um fim. Na década de 60, se iniciou a escravidão moderna. E ela foi impulsionada pela expansão das fronteiras agrícolas no norte do país. A escravidão contemporânea é aquele trabalhador que ele deixa sua terra natal devido às suas condições econômicas e vai para outro lugar em busca de uma vida melhor. Porém, quando ele chega lá, ele vê que a realidade é bem diferente. E essa realidade é um problema de ordem moral, porque ele viola os direitos humanos e ele fere a dignidade da pessoa, no qual é um conjunto de direitos mínimos dos homens, uma vida melhor. Pode passar, professor. O Martin Luther King foi um pastor batista e foi um dos principais líderes negros na luta contra a discriminação racial dos Estados Unidos. Ele reivindicava salários dignos e mais postos de trabalho para a população negra. E ele também defendeu as mulheres na Guerra do Vietnã. A estratégia dele era um modo pacífico e com pregação de amor ao próximo, que eram os princípios da igreja também. E como ele optava pelo modo pacífico, ele acabou irritando muitos grupos que eram racistas, como a Ku Klux Klan, e também até pessoas que lutavam a favor dos direitos dos negros, como o Malcolm X. O Malcolm X, ele foi um ativista afro-americano que atuou em defesa dos direitos da comunidade afro-americana na era americana dos movimentos dos direitos civis, que foi na década de 50 e 60. Ele pertenceu a uma organização afro-americana na qual tinha uma orientação religiosa islâmica conhecida como Nação Islã. Foi onde ele atuou diversos anos. A família dele foi intensamente perseguida pela Ku Klux Klan em razão do pai dele ser do ativismo. E por consequência disso, a família dele teve que se mudar 2 vezes de cidade. O discurso dele era ácido contra os brancos, e o que incomodou muita gente nos Estados Unidos. Os brancos temiam que, com o discurso dele, Os brancos temiam que, com o discurso dele, isso influenciasse grandes revoltas em massa, organizadas pelos afro-americanos. E o temor concentrava principalmente quando ele argumentava que, se fosse necessário, utilizaria a violência para alcançar os objetivos nas melhorias da vida dos negros. Pode passar.
O Nelson Mandela ele foi um advogado, líder rebelde e presidente da África do Sul de 94 a 99. Ele é considerado o mais importante líder negro ele é considerado o mais importante líder da África Negra, vencedor do Prêmio Nobel da Paz de 93 e pai da moderna nação sul-africana. Também conhecido como Madiba, ele lutou durante grande parte da sua vida contra o regime racista e segregacionista do apartheid na África do Sul. Ele foi condenado à prisão perpétua em 64 e foi onde grandes líderes negros estavam sendo perseguidos, torturados e assassinados. Em 1990, o presidente da África decidiu libertá-lo e 4 anos depois ele consegue a realização das eleições multirraciais. E logo em seguida, o seu partido ele saiu vitorioso e ele foi eleito presidente da África do Sul. Ele presidiu a transição do governo de minorias do apartheid, tendo conquistado o respeito internacional pela sua defesa na reconciliação internacional e nacional. O regime do apartheid se iniciou no período colonial, só que ele só foi tratado oficialmente a partir das eleições gerais de 1948, que foi quando a legislação passou a segregar os habitantes em grupos raciais, que eram os negros, os brancos, os de cor e os indianos. Depois, no processo iniciado em 1990, pelo presidente Frederick Willem, por meio de negociações, eles queriam acabar com o regime racista. E teve as eleições democráticas em 1994, que foram vencidas pelo Congresso Nacional do Nelson Mandela. O apartheid, ele significa separação. Ele privilegiava a elite branca do país, que perdurou até as eleições de 1994, que foi quando o poder do Nelson Mandela se acendeu, e ele foi o maior ícone de liderança da África Negra, que pôs fim no regime segregacionista, e ele sempre lutou pela igualdade racial na África do Sul. Pode passar. Para encerrar, eu vou deixar aqui uma reflexão, que na teoria, os direitos eles são iguais para todos, mas vocês acham que na prática isso realmente acontece? Bom dia. Supremacia branca, ela é uma forma de racismo. E a ideia principal é que os brancos são melhores que as outras raças. Mas esse termo ele surge já de vários anos por causa da política histórica. Ele continua com a ideia onde os brancos mantêm a total estrutura. Alguns supremacistas já atacaram pessoas por não fazerem parte dos seus padrões. Esses grupos são irresponsáveis e não causam total consciência. Pode passar. Bom, falando da história de segregação racial da América do Norte, eles desenvolveram um padrão rígido de uma sociedade e um mundo bem ideal. E isso acabou deixando de fora e excluiu tudo que não se encaixava nesse círculo, que seriam quem era negro, asiático e de qualquer outra etnia. E isso acabou gerando um grande preconceito na América do Norte. E também gerou um medo nessas pessoas de perca, tipo, de perder cargos ou vagas em escolas ou de trabalho. Mas só que essas populações vêm crescendo cada vez mais. Então, esse medo também vem crescendo nessas pessoas direto já. E eles acabam não conseguindo ocupar seus lugares de direito. E só que hoje em dia os negros estão cada vez mais influentes, e só que o preconceito ele precisa deixar de ser algo do país, para que eles possam ter mais oportunidade e quebrar o padrão americano. Pode falar, sabe?
Bom, os confederados e a Guerra de Secessão. A Guerra Civil, ela foi caracterizada por diferenciar as políticas, onde o norte era industrial e o sul agrícola. Os representantes do norte são abolicionistas e o do sul, eles defendiam a liberdade da escravidão, contanto que houve uma parte da história onde eles se separaram para defender essa parte da escravidão e surgiram os termos aliados da América. Nisso, quando eles surgiram, os aliados foram derrotados, infelizmente. Pode passar. Bom, segundo algumas estatísticas da Folha de São Paulo, em São Paulo, né, o número de partidos da supremacia branca americana aumentou de uma forma bem drástica desde 2000. E segundo os dados da SPLC, de 2000 a 2013, o número dessas organizações aumentou cerca de 56%. E entre esses supremacistas brancos estão nacionalistas brancos, chamados os skinheads racistas, neonazistas e herdeiros da família Ku Klux Klan. A raça, etnia e cor de pele foi uma das principais razões para cerca de 5.800 crimes de ódio, que ocorreram nos mesmos anos, seguido por orientação sexual e crenças religiosas. Matthew Drake, que era chefe da Divisão de Direitos Civis do FBI, ele disse uma frase: "Os grupos de ódios definitivamente terão um impacto sobre o crime nos Estados Unidos, mas enquanto alguns dos criminosos mais notórios estão associados a esses grupos, outros criminosos estão agindo de forma independente." E desde 2017, ocorreram vários crimes de motivação racial nos Estados Unidos. E mesmo que o FBI não tenha publicado esses relatórios depois de 2017, várias notícias, tanto de fora do país, falam muito sobre isso. E vou deixar também a frase que está falando nesse slide, para quem quiser acompanhar, que está escrito: "A supremacia branca continua litando as regras sem nenhuma punição." Isso? Pode passar, professor. Bom, eu e meu grupo a gente vai falar sobre o início do movimento Black Lives Matter. E o movimento ele foi criado por 3 mulheres pretas, foi a Alicia, a Patrícia e a Opal, que atualmente elas possuem respectivamente 39 anos, 36 anos e a outra também tem 36. E tudo isso começou numa rede dos Estados Unidos em 2013. A maior função do movimento é buscar justiça por mortes pretas causadas por abusos policiais, racismo e outros tipos de intolerância no sistema de justiça ao redor do mundo. Essa justiça ela é realizada através de grandes protestos, não só no lugar que aconteceu a brutalidade, mas também em diversos lugares do mundo. Bom, as manifestações sempre existiram e em 2013 o movimento começou depois que o George Zimmerman foi absolvido após matar a tiros um adolescente afro-americano chamado Trayvon Martin. Em 2014 foram mortos 2 afro-americanos, o Michael Brown, que fez protestos e distúrbios contra o resultado da campanha, e além do Michael Brown, o Eric Garner, que foi contido por um policial, o Daniel Pantaleo, branco, com um mata-leão, e ele não afrouxou o golpe, o que fez o Eric ter uma crise de asma e morrer. No verão de 2015, o Black Lives Matter começou a questionar publicamente os políticos para declararem suas posições nas questões do BLM, que é a sigla do movimento. E em 2016, o movimento que começou nos Estados Unidos chegou em outros países como o Brasil, a África do Sul e a Austrália. O último caso que a gente viu sobre as manifestações foi o movimento contra a morte de George Floyd nos Estados Unidos, que o George era um homem negro que foi abordado pela polícia
por supostamente estar com uma nota de $20 falsa no bolso, mas ele resistiu a entrar no carro da polícia. Logo depois, ele foi imobilizado no chão por um policial que colocou todo o seu peso do joelho contra o pescoço do Floyd, fazendo ele não respirar e assim os protestos começarem, pois o policial Derek Chauvin, um homem branco, o ignorou completamente e asfixiou Floyd por 8 minutos e 46 segundos até sua morte. Após esse evento ganhar muita popularidade, vários jovens foram para a rua no dia 25 de maio. Apesar da pandemia, eles foram protestar pelos direitos civis dos pretos. No Brasil, o movimento também foi muito impactante, com a morte do adolescente de 14 anos, João Pedro, e milhares de pessoas se manifestaram nas ruas reivindicando a justiça em relação ao garoto, que foi morto baleado dentro da sua própria casa no dia 18 de maio por um policial no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. Segundo a Folha de São Paulo, as manifestações aconteceram em pelo menos 75 e foram registradas 4 mortes e aproximadamente 4.000 prisões. Em muitos lugares houve toque de recolher e a Guarda Nacional foi chamada para conter os manifestantes. Pode passar, professor. Opa, bom dia. Todo mundo escutando aí? Estamos ouvindo, Liminha. Estamos ouvindo. Beleza. Positivo. Tá De dando pra boa, vamos escutar. lá. Bom dia, nosso grupo vai falar sobre a influência do movimento no esporte. O movimento ganhou bastante força no mundo do esporte, com grandes representantes tomando a linha de frente, como LeBron James e os demais jogadores da NBA, Lewis Hamilton, corredor da Fórmula 1, diversos jogadores de futebol, entre outros atletas pelo mundo. A importância da moda atletas é fundamental na sociedade, pois o mundo esportivo tem uma visibilidade enorme e os atletas se tornam inspiração de muitas crianças e jovens, e com isso juntam a mesma causa e pelo bem. O esporte inclui e une as pessoas, e isso é muito importante de ser passado pelos atletas que representam esse universo esportivo. Pode passar, se eu não me engano. E aqui temos uma lista de 5 filmes que levantam a questão do movimento. Coach Carter, Treino para a Vida, Estrada para a Glória, Duelo de Titãs, Hurricane e Basket Blues. Pode passar. Pode passar. Bom, durante essa sequência de protestos, diversos jogadores se pronunciaram e se demonstraram a favor do movimento, como o brasileiro Vinícius Júnior, que replicou uma histórica comemoração de Tom Smith e John Carlos nas Olimpíadas de 68. Outro exemplo foi a tenista japonesa Naomi Osaka, que é altamente engajada na luta contra o racismo. Ela havia desistido do torneio em Cincinnati, mas resolveu voltar e expôs as dificuldades dos negros na sociedade. Os jogadores da NBA, a Liga Nacional de Basquete dos Estados Unidos, se negaram a entrar em quadra em protesto contra a violência policial. Um dos principais casos citados foi o de Jacob Blake, que levou 7 tiros pelas costas ao entrar no carro onde estavam seus 3 filhos. Jogadores já haviam conquistado a liberdade para falar sobre racismo e discriminação nas entrevistas, e conseguiram cravar na quadra dos jogos a inscrição Black Lives Matter. Outros astros do basquete trocaram os jogos por reuniões. Foram mais de 72 horas de conversas e indignação. Em vez de cestas, palavras. Unidos, os jogadores escreveram um manifesto pedindo medidas concretas contra a brutalidade policial. Ao todo, 6 jogos foram cancelados e o campeonato só foi tomado semanas depois, com a promessa de que a luta pela justiça social ainda não tinha acabado. A grande estrela da liga, LeBron James, escreveu que mudanças não vêm só com palavras, e sim com ações. A atitude reverberou imediatamente para outros esportes. Houve cancelamento de jogos no tênis, basquete feminino, beisebol e futebol. Unidos, os atletas suspenderam um entretenimento milionário e assim jogaram uma luz muito potente sobre o tema. Pode passar. Opa, tá, ok. Bom dia, nós vamos falar agora da representação
dos negros no mundo pop. Pode passar, por favor. Para começar, a gente dividiu em 3 temas e o primeiro vai ser histórias em quadrinhos. Como se pode ver no slide, as histórias em quadrinhos sempre foram um mundo bem aberto para críticas e para liberdade de expressão. É possível ver HQs do Superman lutando contra a Ku Klux Klan, ou do Capitão América socando Hitler, ou até mesmo as HQs dos X-Men, que sempre estão tratando de temas como esses. Pode passar o slide. Né, a gente veio falar aqui do primeiro herói negro que surgiu no universo dos super-heróis. E esse seria o Pantera Negra. Antes dele já existiam outros heróis negros, mas eles não eram muito relevantes para a época, ou eram só coadjuvantes, secundários que desapareceram no mesmo dia que apareceram. O Pantera Negra, não. Ele já nasceu com toda uma história formada e ganhou o público por isso. A primeira aparição dele foi em 1960, na HQ do Quarteto Fantástico, número 52. E no ano de 1973 foi quando ele conseguiu a sua primeira HQ solo. O Pantera Negra ele é importante para esse movimento porque ele foi o primeiro herói africano, de fato. E diferente do que o mundo estava acostumado a ver, ele não mostrava a África como um lugar pobre, miserável, e sim como um lugar rico. Afinal, Wakanda é uma sociedade perfeita por conta por conta do Vibranium, se eu não me engano é o Vibranium, que caiu lá e tornou a cidade super rica, porque ele é um material super valioso e caro. Por conta disso, o Pantera Negra também ganha mais um respeito por ser o herói mais rico das histórias em quadrinhos em geral, tanto da Marvel, tanto da DC. Pode passar o slide. Aqui eu tenho mais 3 exemplos para citar de outros heróis que também são negros e que também são muito importantes e vale a pena conferir cada um deles. Primeiro a gente tem a Tempestade, que foi criada em 1975. Ela é membro dos X-Men também. Em alguns lugares ela já chegou a ser a esposa ou rainha de Wakanda, esposa do Pantera Negra, né? E também, como eu já disse, ela é um membro dos X-Men e até professora. Temos o Super Choque, que ele nasceu nas animações, mas logo depois ele também ganhou, por conta do sucesso das animações, ele também ganhou uma história em quadrinho. Ele foi criado em 2000 e mais para frente vocês vão escutar mais sobre ele. E por fim, a gente tem o Homem-Aranha, Miles Morales, que foi criado em 2011. E diferente do que estavam acostumados a ver, ou que ainda está acostumado a ver, de tipo, quando eles só mudam a etnia de um personagem, o Miles Morales não. Ele teve a sua própria história, seu próprio universo, com seus próprios vilões e próprias adaptações relevantes ali no universo dele, o que é muito importante. Inclusive, recentemente, ele até recebeu a animação, o Homem-Aranha no Aranhaverso, onde ele é o protagonista. Pode passar o slide. Bom, agora falando na parte dos filmes, eu vou citar alguns filmes que representam muito o movimento que esse trabalho tem apresentado, como filmes 12 Anos de Escravidão, Pantera Negra, Corra e Infiltrados na Clã. Pantera Negra foi um filme que ganhou muito destaque ultimamente por causa da luta que ele teve e pela representação que ele passa. Também, como o Miguel explicou, a Wakanda como um lugar rico, sem ser um país pobre, como a África, e o valor moral que o herói passa para as pessoas e a representatividade. Também os 2 diretores negros que fizeram muito sucesso foi Jordan Peele em Corra e Nós, e Spike Lee, que foi no filme Infiltrados de Clã. Agora, passando para séries e desenhos, temos vários exemplos, como foi citado o Super Choque. Andrei, Oi. o slide. Ah, tá, desculpa. Beleza, dá para ter passado slide. Enfim, tem as séries como Super Choque, que o Miguel tinha explicado, que é representado por
por um protagonista negro, onde adolescente, que é onde representa grande parte dos adolescentes, e não existia nenhum herói que representasse ele. Então, foi criado e ganhou muito sucesso aqui no Brasil. Também Todo Mundo Deu Chris, que é uma série que representa muito bem o racismo na época, né? Onde o Chris Rock, ele traz a série de uma maneira mais descontraída, mas mostrando todos os problemas também do racismo na época, a divisão e tudo mais. Também tem a animação A Princesa e o Sapo, que também traz uma princesa que é negra, que não era de costume na época. E também O Maluco no Pedaço, onde mostra também de uma maneira mais descontraída o racismo em geral. Também, como a gente estava falando de filmes, séries, também tem atores, só apenas 4 atores ganharam, atores negros ganharam o Oscar. E recentemente a Zendaya, que ela ganhou o Emmy, recentemente, eu acho que foi uma semana atrás ou umas semanas atrás, ela ganhou o Emmy representando a série Euforia. Certo, agora a gente vai falar da parte da representatividade na música. O que eu não vou conseguir falar muito porque quem estava responsável nessa parte era o Gabriel, mas eu vou tentar contornar aqui para vocês. Na música a gente tem tipo muitos grandes nomes e como todo mundo sabe, o meio da música sempre foi um caminho para o pessoal se libertar e por aí vai, né? Sempre teve toda aquela questão de rebeldia, de punk e essas coisas. Então eu vou citar alguns nomes aqui que são bastante famosos e vocês podem conhecer muitos, como Jimi Hendrix, Tim Maia, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Chuck Berry, Stevie Wonder, Miles Davis e até temos Rihanna e Beyoncé e por aí vai. E pode passar o slide. E muitos de vocês devem estar se perguntando, mas todas as vidas importam. Realmente, eu acredito nisso também. Mas as vidas pretas, elas estão sendo humilhadas por muitos e muitos anos. Elas estão sendo executadas por muito tempo. Então a gente tinha que dar mais prioridade para elas, sim. E esse foi nosso trabalho. E aí, professor, fala uma coisa aí Tudo pra bem? excelência. Aí, Silêncio, mó silêncio, mano. É que meu filho vai falar agora, meu filho. Então, se você quiser falar aí, até ele terminar a fala dele aqui, eu já volto. Ele tá falando algo aí. Nesse momento tá falando. E aí, galera, vocês vão assistir o jogo hoje? do nada, velho. Se for pra gente ficar falando alguma coisa, sei lá. Vou passar aqui a voz pra... Quem tá assunto aí, mano? Vou passar a voz aqui pra Fala alguma coisa. Viviane e pra Eliane falar um pouco do que acharam do meu trabalho. Pode falar aí, ó. Parabéns para os alunos, né? Eles se superaram, foi uma coisa assim, uma novidade, né? Porque a gente não imaginava que a gente ia estar nessa situação, mas eles se saíram muito bem, viu? Parabéns para todos, vocês foram 10. Que ele vazou? Pronto, agora tá com o microfone desativado, chefe. Já liguei. Bom dia. Som. Lá, Viviane, e você? Bom dia. Gente, vocês estão de parabéns, viu? As coisas, todas novidades. Então, de parabéns mesmo. Estão se superando cada dia mais, viu? Tô orgulhosa de vocês, viu? Com muita saudade. O trabalho ele fez uma fuga da temática, né? Como eu não poderia dizer não, né? Então, como que aquela questão, né?
falar muitas vezes o que precisa ser dito, né? Não o que quer ser ouvido por muitos, né? Comentei com alguns aí, né? Que o tema deles foi abordando da seguinte maneira, né? Aí defendendo um pouco eles aí, né? Que foi aquilo que precisava ser dito, não o que as pessoas gostariam de ouvir, né? Então ficou nessa temática. Para finalizar esse momento aqui, eu vou compartilhar com vocês aqui um link que é de uma chuva de palavras, né? Aquela tempestade de palavras que gostaria que vocês colocassem aí. São 3 palavrinhas que vocês colocarem dizendo, né? Deixa eu só mostrar aqui essa ideia aqui. Você ter uma noção. Deixa eu voltar aqui. Aqui tem uma pergunta aqui. Pergunta não, né? Tá assim, ó. Descreva em 3 palavras qual foi a sua experiência com a nossa feira cultural online. Tudo bem? Vamos fazer essa chuva de palavras aqui para a gente ter compartilhar depois com todos qual que foi a nossa experiência com a nossa feira cultural. Tudo bem? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui no chat aqui. E aquela questão, né? Como vocês vão colocando as palavras, vai montando aqui esse mapa mental aqui, né? Essa chuva de ideias aqui. A gente tem que fazer um trabalho bacana com relação ao nosso evento cultural. Então, copiar aqui o link. Já vou mandar para vocês aí no chat de vocês. É só clicar nele, né? Colocar as palavrinhas e... Vamos lá, deixa eu compartilhar que eu preciso ativar. Peraí. Quem começou não vai ativar ainda. Peraí. Agora está valendo. Conforme vocês for colocando as palavras, ela vai aparecendo aqui na tela pra gente estar observando quais foram a nossa sensação aí. Conseguiram acessar o link? Mas... Tá lá no chat de vocês aí. Rafa e Manu aqui é a família Chiovato? Tem que ir a conta? Não. Sem conta. Testei ontem, só clicar que ele já vai direto. Acabei de ver aqui. Tá? Colocou e submete, né? Em inglês submit, não sei, não sou tão inglês quanto a Eduarda, que falou muito bem a palavra lá, né? Eu não saberia pronunciar. Eu? É o Black Lives Matter, lá eu falo assim, né? Black Lives Matter. Nossa, olha só, que pronúncia. Praticamente uma... É a vida. Praticamente uma britânica. Faz parte da família real de Buckingham. Olha. Nem vai morar no Brasil mais. Quando se formar, vai fazer faculdade fora do Brasil. Com esse sotaque todo aí. Imagina? Por que não sonhar, né? Antigamente era uma coisa impossível. Hoje em dia já tem as suas possibilidades. O problema é a família que fica com saudade, né? Mas já temos alguns caminhos alguns caminhos que precisam ser trilhados para chegar, mas já tem possibilidades. Vamos vai aqui, né? Esse é o Andrei? A palavra aqui, a chuva de palavras. Ainda nem respondi, mano. Não, mano. Qual? Esse Deu aqui, ó. Foi eu. Foi eu. Copiando o Andrei aí. Copiando o Andrei, tá vendo? Andrei e Miguel tem esse jargão aí, né? Cafezinho aqui, né? O meu cafezinho. Servidos? Não, obrigado. Não, né? Se eu acertar, você manda por Sedex? Oi? Se eu aceitar, você manda por Sedex? Como que vai ser? Eu não tô longe da sua casa aí, né? Aqui no Santa Bárbara. Uhum. Dá pra eu subir aqui de carro aqui e deixar na porta. Delivery. Ah, então de boa, mano. Entendeu? A minha é meio longinho. Eu vou aqui, ó. Com um copo aqui, ó. Aí você vai no portão. Eu só boto a xícarazinha pra fora e tu coloca. Aí eu coloco coisa. João não tá na penha? Eu acho.
Eu tô, então, longe. Já, quer dizer, não é nem Penha, mas aqui, Ó, já é João, carrão, já é tipo, no finalzinho. tipo que pareça, daqui a pouco eu vou na Penha. Então poderia também passar aí, Vixe, tá vendo? É sério. aí já era. Tô Cafezão vendo, garantido. um carrinho pro bebê aqui, lá na Penha tem um carrinho lá do bebê. Talvez a gente vá pra lá Aqui tem daqui a muita pouco. loja. Não, é uma Você família que tá sabe onde é vendendo. minha casa, hein? Sei, sei. Já fui levar uma xícara e bati e dei com o cara com a cara no portão Não, foi lá. sem querer. Eu não avisei, foi culpa minha. Não é verdade? Aí foi culpa minha, aquele dia. Que eu não avisei que ia, fui,